A política no Brasil às vezes parece imprevisível, mas ao mesmo tempo é tão previsível quanto o nascer do sol. Como já era de se imaginar, um senador será usado como bode expiatório para levar o caso do INSS para o STF e garantir que ninguém seja preso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Matheus Alencar, revisado por Gordinho Caipira e será narrado por mim, Djalma Guedes. Políticos e moscas têm algo em comum. Onde tem sujeira, fedor e coisa podre, pode ter certeza que eles estão por perto. E era óbvio que nesse podre, fedorento e sujo caso do roubo bilionário dos aposentados do INSS, encontraríamos políticos atolados até o pescoço. Inicialmente saiu uma lista de 31 parlamentares, cuja grande maioria, para surpresa de 0 pessoas, faz parte dos partidos PT e PSOL, que atuaram para enfraquecer o controle sobre os descontos do INSS. Só aí já daria para ficar de orelha em pé nesse caso, pois como é possível que a esquerda, tão contra qualquer tipo de liberdade do cidadão em relação ao seu próprio dinheiro, fosse a favor de diminuir a burocracia para esse tipo de operação? Porém, só essa lista não é suficiente para afirmar que esses parlamentares estariam envolvidos com esse escândalo. Só que, recentemente, a Polícia Federal citou em suas apurações o nome do senador Everton Rocha, do PDT, que, apesar de ainda não estar sendo formalmente investigado, terá que se apresentar para prestar depoimento nos próximos dias. Segundo apurações da Polícia Federal, o Everton Rocha teria ligações com Antônio Carlos, mais conhecido como o Careca do INSS. O tal Careca do INSS teria frequentado o gabinete e a casa do senador do PDT. Além disso, também foi apontado pela Polícia Federal que existe uma certa ligação entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, que teria vínculo com o esquema de roubo dos aposentados e que também teria declarado apoio à campanha do senador Everton Rocha. Ou seja, tem rabo de porco, focinho de porco, pés de porco e está chafurdando na lama. Só resta saber, será que é um porco? Talvez você que está vendo esse vídeo pense que esse vínculo que a Polícia Federal está fazendo com o tal senador do PDT seja algo bom, que está finalmente pegando políticos, como foi na época da Operação Lava Jato. Porém, é preciso pensar que o governo e a Polícia Federal aparelhada pelo PT não dão ponto sem nó. Essa possível inclusão do senador Everton Rocha na investigação vai garantir, antes de qualquer coisa, que toda a investigação passe para o controle do STF, e é esse o grande objetivo do governo. Ao contrário do que se espera em um país decente, aqui no Brasil, quando algo chega ao STF, podemos ter certeza de uma coisa: impunidade para os corruptos, perseguição a quem fizer acusações e ainda é capaz de culparem os velhos que foram roubados por fake news ou algo do tipo. O STF nada mais é hoje do que um braço do governo petista para garantir que eles possam fazer o que quiserem sem serem punidos. Não sabemos se o tal senador do PDT será usado como um boi de piranha para levar toda a culpa do envolvimento nesse imenso escândalo de corrupção, ou se então até mesmo ele será poupado pelo STF. Quem sabe eles farão dele um vassalo da Suprema Corte que irá conviver todos os dias com a faca da prisão iminente em seu pescoço, sendo obrigado a fazer tudo o que a coligação PT-STF quer.
Porém, apesar de termos certeza de que nenhum político, ao menos os de esquerda, será preso nesse escândalo de proporções mundiais, de uma coisa, o PT e o Lula não vão escapar: do Tribunal da População. Mesmo que o STF garanta a liberdade do irmão de Lula, que está envolvido até o pescoço com esse caso do INSS, mesmo que o STF limpe a barra ou a bunda de todo mundo, a população ainda vai saber que a esquerda sindicalista, políticos do PT e, quem sabe, até o próprio Lula tem envolvimento direto e indireto nesse caso. E não trata-se de mais um simples caso de corrupção tão corriqueiro nos governos petistas, mas sim de um escândalo contra vulneráveis que muitas vezes sequer entendem o que está acontecendo com o seu dinheiro. Se você tem um avô, uma avó, um pai ou mãe que dependem da aposentadoria para comprar seus remédios, pagar suas contas e sobreviver em um país onde mal dá para comer uma proteína no almoço, pense que são essas pessoas que esses vermes estão roubando. Quando o STF sentar em cima desse caso, ou então anular totalmente as investigações, pense que é esse tipo de escória da sociedade que rouba idosos vulneráveis que está saindo impune. Se alguém ainda votar nesses lixos depois de ver algo assim, tal eleitor passará a ser cúmplice desses desalmados. Claro que a mídia tentará dizer que tudo não passou de um grande engano da Polícia Federal e que, na verdade, os envolvidos eram uma grande miríade de anjinhos saltitantes com suas vestes brancas e suas auréolas douradas. Que tudo não passou de uma fake news dos gabinetes do ódio que tentaram vincular o PT e Lula com algo tão nojento quanto roubar idosos. Mas a população sabe a verdade. Só se faz de sonso quem quer. E é por isso que o libertarianismo propõe o fim dessa corja de parasitas malditos e sem coração, que, se não bastasse arrancarem o dinheiro do trabalhador que gasta o seu corpo durante horas de trabalho cansativo e mal remunerado, mal podendo pagar suas contas, ainda atacam os aposentados que outrora já passaram tantos anos de suas vidas trabalhando para sustentar o Estado e agora ainda continuam tendo suas aposentadorias subtraídas. Talvez você que está vendo esse vídeo esteja se perguntando: mas como esse tipo de gente, verdadeiros demônios na Terra, chegam a tão altos cargos na hierarquia de poder do Estado brasileiro? A resposta para isso está nas palavras do polímata e Nobel em Economia Friedrich Hayek, grande expoente da escola austríaca de economia, que diz que os piores chegam ao poder. E por que os piores chegam ao poder? Porque eles estão dispostos a fazer muitas coisas que deixariam uma pessoa enojada para conseguir mais poder. E é justamente por isso que o Estado é, em sua essência, um mecanismo quebrado, incapaz de funcionar. Os incentivos do Estado são para que esse tipo de gente, ladrões de aposentados, cheguem ao poder. A solução para esse tipo de coisa é sair do sistema estatal. O INSS ainda consegue pagar a aposentadoria dos idosos nos dias de hoje. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o dinheiro que está sendo dado hoje aos idosos não é aquele que estes mesmos idosos deram ao INSS enquanto trabalhavam e tinham parte do seu dinheiro tomado compulsoriamente para pagar sua aposentadoria. O dinheiro que eles recebem hoje é o valor que os jovens que trabalham via CLT pagam como o INSS. E o problema é que cada dia nascem menos pessoas e menos trabalhadores querem participar da CLT. Ou seja, o destino inevitável do INSS é
Por isso que você que hoje pensa em se aposentar deve sair do sistema estatal e, se possível, guardar suas próprias economias para o futuro em Bitcoin. Quem sai do sistema financeiro tradicional deixa de sofrer com inflação, roubo de aposentadoria e até com impostos que só servem para financiar o luxo de togados e políticos corruptos. Se estamos diante de um estado de ladrões e de uma corte que é indicada por estes mesmos ladrões para poder livrá-los quando descobrirem seus roubos, nossa única solução é fazer aquilo que o Estado mais teme: votar com o nosso bolso, usando o Bitcoin e não o papelzinho colorido do Estado. No dia em que a maioria da população perceber isso, então seremos livres. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. E o quanto antes, poupe, invista, acumule Bitcoins e construa a sua aposentadoria.